As tradições religiosas têm como finalidade o amor, a dignidade humana e a paz. Contraditoriamente, a história da humanidade é marcada por inúmeros conflitos sustentados em nome de religiões. Seguir uma doutrina faz com que muitos sejam alvos de desrespeito, humilhação e violência. Não respeitar o direito à livre escolha de religião e culto é ferir o direito mais elementar de cada indivíduo, o direito de se expressar. No ar, mais um Educando para a Diversidade, um programa que conta com o apoio do convênio entre a Unesp e o Santander. Lembrando que esse programa tem conteúdo interativo. Acesse aí na sua tela. Hoje nós vamos falar de intolerância religiosa, refletir sobre suas origens em nosso país e também conhecer a legislação existente. Conferir algumas ações da Unesp para promover o respeito com todos os credos. E para nos ajudar nesse diálogo, nós recebemos o professor Ivan Esperança Rocha. Ele é do campus da Unesp de Assis, é doutor em História Social. Recebemos também a professora Sebastiana de Fátima Gomes, que é mestre em Docência para a Educação Básica, pela Unesp de Bauru. Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso diálogo. Obrigada, Patrícia, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, é uma satisfação podermos aproveitar o sinal da TV Unesp, não é, para discutirmos um tema tão importante para o Brasil em todos os momentos, mas particularmente no momento que estamos vivendo. E é justamente para isso que o Educando para a Diversidade recebe as pessoas para esse diálogo aqui, né? E quando se pensa em religião no Brasil, logo a gente lembra das muitas crenças existentes por aqui, as dos portugueses, dos indígenas, dos africanos e outros povos que chegaram nas terras brasileiras. Mas será que esse caldeirão de credos faz com que as pessoas respeitem ou aprendam a respeitar as religiões alheias? Vamos dar uma olhadinha no que as pessoas disseram pra gente? Eu sou tolerante, né? Respeito muito a religião dos outros, mas eu acho que a maioria não aceita. Eu acho que ainda existe a intolerância, sabe? A falta de respeito com o outro, sabe? Algumas religiões são ainda criticadas. E o povo brasileiro não respeita a religião das pessoas, entendeu? Tá muito mais fácil para a pessoa ter a sua religião, o outro ter a outra e eles se conviver. Mas mesmo assim, existe aquelas pessoas que são assim, vou falar o que para você, que elas são intolerantes. Não só na religião, como em outros aspectos também, a nossa tolerância não é das melhores, eu acredito. Tanto com homofobia, política, futebol, enfim, o povo não é tolerante, infelizmente. Temos que melhorar muito nesse aspecto. O fato do Brasil, sim, ser um país, a gente considera um país laico, né? Eu acho que traz, sim, mais flexibilidade, digamos. Acho que perante tudo, religião, até política ou qualquer outro assunto que causa muita divergência entre as pessoas. As pessoas são muito deterministas, né? A minha religião está correta e a do outro não está correta. E aí eu me pergunto sempre, que Deus é esse, né? Que amor é esse? Que convivência humana é essa? Sempre fica essa dúvida na minha cabeça. Professores, essa percepção que nós temos de que, ou algumas pessoas têm, né, de que nós convivemos pacificamente nesse caldeirão de credos, ela é verdadeira? Ou a gente pode associá-la àquela falsa percepção do mito da democracia racial, ou como diria Milton Santos, né, da fábula da democracia racial, né, que ela pode trazer para a gente a questão da perversidade e criar cenários tão complicados da gente atuar, não é? Violentos, né?
Os noticiários desmentem muito dessas fábulas, né? Desses mitos, e por mais que estejamos vivendo no século XXI, a televisão, o rádio, os jornais e os meios de comunicação nos trazem notícias bastante alarmantes, né, do ponto de vista religioso. Na verdade, vivemos uma sociedade plural, né, com os mercados com cada vez mais produtos a serem escolhidos, e também no mercado simbólico, né? Vivemos, entre aspas, num grande supermercado em que é preciso conviver com as várias opções que estão ali, né? Indo a uma prateleira e deixando que outros vão a outras prateleiras, né? Nesse sentido de viver na sociedade plural, que tem as suas características culturais, sociais, educacionais e também religiosas, né? Aquele mundo a que nós estávamos acostumados, né, no período colonial e imperial, ele ruiu, ele caiu por terra com a convivência, com a chegada e com o início da convivência com outras propostas, né, religiosas, com outras formas de pensar o religioso, com outras formas de pensar o rito religioso, de participar dele. E tudo isso nos coloca, logicamente, diante de uma situação nova, né? Diante dessa pluralidade. Querer viver no mundo próprio de um indivíduo é se isolar, e isso absolutamente cria a possibilidade de um diálogo necessário no cotidiano. Então, embora a percepção, né, de uma convivência pacífica seja uma falsa percepção, há o trabalho que se faz, né, para a gente alcançar não a tolerância, mas sim o respeito. E será que criticar uma religião é a mesma coisa de não respeitá-la? Vamos conferir. O direito de criticar aspectos e dogmas das religiões é lícito e garantido pela liberdade de expressão. Já a intolerância fere a dignidade com violência, perseguição, discriminação e ódio. Intolerância religiosa configura-se como crime inafiançável e imprescritível. Professores, então existe mesmo, a gente pode perceber, pode entender que a opinião é uma coisa distinta da questão da intolerância. A intolerância, ela é um crime, né, que pressupõe ações, né, que você impõe a outra pessoa quando você, no caso da intolerância religiosa, discrimina, né, de alguma forma traz uma questão violenta à manifestação religiosa de uma outra pessoa. Não é isso? São questões diferentes, não é apenas uma opinião que se expressa sobre a outra. Eu posso não gostar de uma pessoa, que eu não posso querer eliminá-la, né? Eu acho que este processo de eliminar o diferente, impondo a si próprio, impondo uma forma de pensar, uma forma de imaginar o mundo, de viver no mundo, ele é, no mínimo, anticonstitucional para quem vive numa república como a República Brasileira e tantas outras ao redor do mundo. Eu me lembro uma frase que eu vi uma vez, né? Gostar é opção, respeitar é obrigação, né? Isso é bem-vindo quando nós falamos em termos de religião, porque já em casa são valores que devem ser ensinados, né? Você contrapor a opinião com o outro, a criança deve aprender desde pequena. E quando vem para a escola, depois cai na sociedade, isso tem que ser ampliado. E a gente percebe que tudo isso não está sendo feito. Então, era uma educação para a convivência, para a gente conseguir ter um mundo de paz, né? Se não permite esse diálogo, não permito que o outro se expresse e veja a beleza que tem na diferença, na diversidade do outro, eu não consigo entender o que é respeitar. Você acha que a questão da intolerância, ela está ali colocada lá no que a gente pode voltar à época do descobrimento e repensar como foi a questão da intolerância com os indígenas, com os africanos, a partir das suas visões de mundo, da sua forma de ver o sagrado no mundo, das suas culturas e a tentativa de dominação e como isso foi imposto pelo colonizador, não é? E como isso começa a ser construído a partir de então como negação de outras culturas que não a do colonizador. Como vocês pensam isso? Se a intolerância ela tem ali mesmo o seu nascedouro e como é que isso
continua, como é que a manutenção dessa intolerância, né? Nós temos na história dois movimentos, né? Um movimento de centralização e de descentralização. Com o Constantino e Teodósio, no século IV, depois V, toda aquela abertura que o cristianismo teve, não é? Ele se fechou numa religião de Estado que passa a ser o catolicismo no mundo ocidental, a partir da decisão de que a Igreja se torna uma religião oficial, uma religião de Estado, e todas as outras são eliminadas, não é? Foi apenas depois com o movimento protestante, com Lutero, que esta coisa começa a mudar, e foi depois quando essa movimentação ela se dá também no processo colonizador em que o cristianismo, os reis católicos, são visitados por outros grupos, não é? Quer sejam ingleses, holandeses, que por aqui chegam, não é? Que vão trazendo a necessidade de você conviver inicialmente com um determinado grupo, que vai se ampliar à medida que, a partir do século XVI, começa a escravização, né, no Brasil, com a maior população africana que irá chegar ao Brasil, fora da África, não é? Trazendo os seus valores, não é? E após isso vão chegando, por conta da imigração, vão chegando ali os judeus, vão chegando outras etnias com as suas crenças, não é? Também do Extremo Oriente, que vai criando, vamos chamar esse caldeirão religioso, que vai exigindo uma nova forma de refletir, uma nova forma de reflexionar. Então, por trás de toda essa intolerância, é lógico, o processo colonizador está na raiz, mas não podemos dizer que começou aqui, porque essa intolerância ela veio migrada da Europa, mas em relação aos grupos africanos e indígenas, foi muito interessante para facilitar a dominação, né? Não se domina sem desconstruir o outro, né? Então é preciso eu me sobrepor sobre o outro, né? Fazer perder a identidade, e a religião é um traço importante da identidade, um traço cultural muito importante. Junto com os navios negreiros, não vieram só escravos para trabalhar, vieram pessoas que trouxeram a sua cultura, a sua religiosidade, e que foi negada aqui, né? Que de uma forma muito inteligente conseguiu se manter, conseguiu subverter. O sincretismo é isso, não é? Sim, com certeza. Que é, na realidade, uma forma de resistir, né? Uma estratégia de resistência, quando você utiliza símbolos daquela cultura, que na realidade é o catolicismo no momento, né, que permite com que você crie uma estratégia de sobreviver a isso que você está falando, né? Certamente, mas assim, enquanto professora de geografia, estudamos a paisagem enquanto categoria principal, mas se você analisa a paisagem das cidades, pequenas ou grandes, é sempre visível a presença de uma matriz no centro da cidade, né? Uhum. E você não percebe os templos de culto afro-brasileiro. Então, é uma evidência dessa exclusão, dessa falta de uma convivência pacífica. Porque nos lugares que a gente percebe os cultos afro-brasileiros, eles estão nas periferias, em cantos isolados, que não são evidenciados exatamente por conta desse preconceito, dessa falta de respeito. Sim. E muito se ouve falar que no Brasil o Estado é laico. Você sabe o que isso significa na prática? Vamos ver. Até o início da década de 1890, o Brasil tinha o catolicismo como a religião oficial. A Constituição de 1891 separou a Igreja do Estado e, desde então, o Brasil passou a ser um país laico, ou seja, que não tem religião oficial. Isso significa que o Estado deve possuir posição neutra no campo religioso e se manter imparcial em face aos muitos credos existentes no país. Nós temos, assim, uma interseção forte, né? Assim, hoje muito evidente dessa relação religião e política, não é? Como fica isso no nosso Estado laico? Não é? A gente sabe que governo é uma coisa e Estado é outra, mas o governo, né, está à frente ali de uma representação de Estado, não é verdade?
Na verdade, o laico é, na verdade, uma fábula também, né? No Brasil é uma grande fábula, porque o que a gente vê é a perversidade da representação de grupos hegemônicos, né, de religiões hegemônicas, que ocupam o poder, né, em detrimento dos grupos que são excêntricos. Então não existe na prática o Estado laico em benefício de todos os brasileiros, né? E na medida, volto novamente, na medida que é um processo histórico construir essa mentalidade de pertencimento a uma religião que fala muito alto, quando no momento eleitoral o candidato se identifica com determinada religião, ele tem um poder muito forte de arrastar milhares de eleitores, que é a plataforma política dele. Então veja como a religião tem um peso forte na política e esses candidatos que se colocam como representantes de algumas vertentes religiosas têm por finalidade colocar chão demais religiões, né? Talvez até extinguir alguns benefícios que foram alcançados ao longo da história do Brasil. É comprometedor, né? Não, acho que todos vão à política com toda a sua bagagem, também com a sua bagagem religiosa, não é? Agora, o Tribunal Eleitoral, ele regula, né, um pouco este balde simbólico que se leva para a política. No momento de um pleito, né, os cidadãos precisam ter o direito de elegerem com a sua própria capacidade de percepção, de avaliação individual, sem opressões externas, aquele que ele acha que é um candidato que possa corresponder aos seus anseios de projeto de país, projeto econômico, social, político e, se quiser, também religioso, não é? Então, a grande questão é: você, logicamente, não vai deixar em casa a tua religião para participar do Senado, de uma Câmara ou mesmo de uma Câmara Municipal, né? A única coisa é que você está ali exercendo um cargo público, uma situação pública, em que não estão sendo defendidos indivíduos, mas está sendo defendida uma nação, uma população, que não pode ser tratada de forma diferenciada. Todos precisam ter a liberdade de decidirem por si próprios, né? Porque senão a gente continua com o sistema anterior de dominação, em vez de uma dominação portuguesa, uma dominação interna de grupos que, por questões religiosas ou econômicas, se impõem a uma população, né, com o famoso jogo do sapato, um pé agora, um pé depois, não é? Então, acho que essa é a questão. Não é o fato de um país laico dizer assim, nós vamos jogar fora a religião. Não, é que você precisa pensar republicanamente, você precisa pensar a res pública, você pensar o público e não a individualidade de um grupo, de um grupelho, de uma religião, de uma determinada situação que elimina o outro, elimina a possibilidade de participação. Mas agora a gente vai abrir um espacinho, porque nós temos comentários que o pessoal mandou pra gente durante a semana, que nós temos essa interatividade aqui. Então a gente vai começar com o comentário do Fernando. Ele diz o seguinte: como arte educadora aqui em Curitiba, o que aprendi é que o maior personagem do folclore brasileiro é o Estado laico. Começando por quem deveria dar o exemplo, a escola, onde direção e educadores criam uma falsa tolerância. A grande verdade é que só o cristianismo é respeitado. Se um educador fizer trabalhos sobre o candomblé, então, é massacrado por pais evangélicos e católicos. O Marcos disse o seguinte: intolerância religiosa, repetir ou discernir? Ainda existem muitas pessoas que não aceitam aqueles que têm uma ideia ou condição diferente da deles. Muitas vezes por ignorância, neste caso religiosa, outras tantas por índoles duvidosas, onde o insulto se transforma em violência. Eu quero agradecer todos esses que deixam os seus comentários, pedir para que vocês continuem aqui participando com a gente. E agora nós vamos para um breve intervalo. E no próximo bloco, nós voltamos com duas pessoas que sofreram discriminação por virtude da sua opção religiosa. Também nós vamos conhecer a legislação para coibir esse crime de intolerância. Até já!
Em 1999, mãe Gilda foi vítima de violência religiosa. Foi difamada, seu marido agredido, seu terreiro de candomblé em Salvador invadido e depredado. Meses depois, mãe Gilda teve um infarto e faleceu em 21 de janeiro de 2000. Em 2007, a data foi escolhida como símbolo nacional de luta contra a intolerância religiosa. Voltamos com Educando para a Diversidade, um programa em prol do diálogo sobre inclusão e diversidade, que conta com o apoio do convênio entre a Unesp e o Santander. Hoje, nós estamos tratando de um crime de ódio, que tem crescido nos últimos anos no Brasil. É a intolerância religiosa. Nesse segundo bloco, nós vamos conhecer 2 vítimas de intolerância religiosa, saber das leis existentes para combater esse crime também. Professores, nós já comentamos, né, aqui hoje que existem resquícios das violências, né, da intolerância com as tradições, com as cosmovisões de africanos e indígenas aqui. Nós podemos citar terreiros invadidos, né, espaços de aldeias não respeitados, não tem, né, um tratamento de saneamento decente para esses espaços. Quais outras violências a gente pode identificar como resquícios dessa resistência de outras visões de mundo, de outras maneiras de ver o sagrado na vida? Eu acredito que nós temos aí um confronto de 2 questões interessantes. O confronto entre a letra e a oralidade, né? O mundo ocidental, as religiões, digamos assim, tradicionais, cristianismo, protestantismo, são profundamente marcadas por um texto, por uma Bíblia, digamos assim, né? Enquanto que, particularmente no mundo indígena, no mundo africano, nós temos muito mais a oralidade e a ritualidade, né? Que não se debruça e não se depende de uma regra fundamental, de uma Bíblia, digamos assim, não é? Então, essa já é uma dificuldade de você entender uma religiosidade com uma outra vertente, com uma outra forma de trabalhar, particularmente os seus rituais, não é? Parece que o problema é mais a questão do ritual, a dificuldade de você compreender um ritual totalmente diferente daquilo que seria um modelo ocidental promovido pelo cristianismo, pelo protestantismo, não é? A mídia continua a nos colocar frente a uma série de outras questões, inclusive no próprio Rio de Janeiro, uma garota, não é, que morre apedrejada por conta de voltar de um ritual vestida com as roupas da sua religião, né? Apedrejada em meio à rua, perdendo a vida uma jovem por conta de uma questão religiosa no século XXI. Né? Então, questão presente, passado e futuro é muito complicado nessa questão da diversidade religiosa, da diversidade de decisões pessoais a respeito de opções, né? Do ponto de vista filosófico religioso. E é complicado porque assim, são visões que compõem a nossa brasilidade, né? São valores de culturas que compõem a nossa brasilidade. De acordo com os dados do Ministério dos Direitos Humanos, São Paulo e Rio de Janeiro estão no topo em ocorrências de discriminação religiosa. Em 2017, os terreiros de tradição africana foram, mais uma vez, os mais atingidos pela violência da intolerância. E nós vamos conhecer agora seguidoras de 2 religiões que estão dentre as que mais sofrem preconceito e violência no nosso país. Essa é a Umbanda e o Candomblé.
Eu, por ser uma mulher preta, umbandista, eu já sofri vários tipos de violências, rejeições, né? Porque a religião ela é mal vista, porque as pessoas acreditam que quando não é católico, quando não é evangélico, acaba sendo religião do demônio. Isso é ligado ao racismo, porque tudo que é do preto é do demônio, não presta, é algo pesado, é sujo. Então, desde uma empresa que eu entrei, eu não poderia falar minha religião, senão eu seria mandada embora. Quando eu abri um box em uma galeria, quando eu acendi incenso, trouxe minhas plantas para deixar, que eu acredito em energias, uma moça, uma vizinha de box acabou espalhando para todo mundo que eu era macumbeira. Não sou macumbeira, eu sou umbandista. Macumba é uma árvore, né? Me dói essa violência de quebrar o santo, eu acho muita falta de respeito, de queimar o que é do outro, né? Porque eu acho que onde tem o respeito tem tudo. Na minha opinião, Deus é um só muda os caminhos, né? Escolhi hoje fazer parte do terreiro, né? É o que me faz bem, é o que supra as minhas necessidades, é o que eu acredito, é o que vivencio. Eu desejo que no futuro a nossa religião tenha liberdade e aceitação. Cada um no seu espaço, ninguém é melhor do que o outro. É isso que eu penso. Eu estou no candomblé já há 41 anos, na virada do candomblé, tá? E tenho mais anos na virada do meu homem, que é meu Exu, que eu respeito muito, porque acha que a candomblé vai ter matança, vai ter isso, vai ter aquilo. Não é assim. Nós não trabalhamos assim. Eu, pessoalmente, não trabalho assim. E tem bandoleiros que vão lá e quebram os terreiros. Aquilo lá não é nem brigar pelo que quer, é destruição, atingir o outro. Isso é uma imagem feita pelo homem, tá? Se eu jogar no chão, ela quebra. Você tá entendendo? Mas ninguém vai quebrar o meu orixá. Ninguém vai chegar aqui e quebrar o meu Exu. Então eu não tenho preconceito de religião. E nem quando eles fazem coisa errada contra a minha. Eu espero que no futuro, sabe, veja o candomblé de verdade. Não é, ai, eu vou no candomblé, ai que horror, não vou. O candomblé não é nada mais do que uma seita, do que uma religião. A religião no mundo todo, no universo inteiro, tinha que ser mais unida. Oxalá é um só. O nome de religião são rótulos, que não vale a pena brigar por ele não, viu? Que sem o meu Deus maior, eu não seria nada. Professora Sebastiana, você identifica na Umbanda e no Candomblé a questão do viés racial existir em relação a essas tradições africanas, a questão do racismo religioso? Já da origem, né? Buscando na origem do candomblé, depois a Umbanda se formou a partir do candomblé, enquanto um movimento de resistência, a negação do candomblé seria a negação da população negra, da cultura africana. E isso é necessário para o colonizador europeu se firmar e construir. Por quê? Destruir a identidade cultural é destruir a sua força para você lutar, para você continuar sobrevivendo. Então, no início do Brasil colônia, né, e que se prolongou e prolonga até hoje, a desconstrução da identidade passa pela religião, que dentro do campo cultural é o aspecto mais forte que tem que ser trabalhado. Então, realmente, eu vejo como um viés do racismo, sim, porque negar as religiões brasileiras de matriz africana é negar o pertencimento à presença do negro, né? Mais de 50% da população brasileira é descendente africana, é negra. Então é negar a presença dessa importante matriz cultural na nossa sociedade. É uma exclusão. E isso é muito sério, né? No momento que você exclui, como o professor comentou, né? 2014, 2015, a menina Keilane, no Rio de Janeiro, né? Com a avó, no ponto de ônibus, vem duas pessoas com a Bíblia na mão e apedrejam a menina.
É uma menina de 11 anos que está iniciando no candomblé. Então, nesse momento que acontece, não é só um atentado contra a religião, é quem é o formador dessa religião? É o negro? É o elemento que foi escravizado da sociedade brasileira, não tem o direito de expressar sua religião, tudo que vem dele é demoníaco, né? É muito comum, através de piadas, de bullying, com relação às religiões brasileiras de matriz africana, e você vê que se repete. Qualquer coisa que você vê, brincadeiras, a expressão chuta que é macumba, um total desrespeito à prática das religiões brasileiras de matriz africana. Então, se você falasse isso em relação às religiões que são dominantes, certamente não seria bem-vindo, né? Uhum. É preciso, então, repensar como que você, através da religião, você está negando o direito do elemento negro, do afrodescendente, participar na formação da sociedade brasileira com o direito de ser representado. É muito sério quando não se percebe isso. Por trás do racismo, da intolerância religiosa, tem sim o racismo. Muito bem observado, professora. Acho fantástico. Por isso a necessidade que eu vejo, eu falo, a tolerância, que a gente repensa sobre esse termo, é uma habilidade que tem que se colocar como uma das primeiras a se construir nas escolas, na sociedade brasileira, né? É uma competência, aprender a conviver com o outro, aprender a respeitar o outro, mas isso passa, eu acho maravilhoso esse trabalho que a Unesp está fazendo, né, através desse programa, se passa por uma reflexão na universidade, na sociedade, nas famílias. Creio que é um processo longo ainda, né? Enquanto nós tivermos educadores que não têm essa visão, têm esse preparo para se discutir isso junto ao aluno, é muito sério, né? Eu já tenho alguns relatos de crianças escolas que fazem as orações católicas, né? E crianças que se negam, e professores que falam que a criança é demônio, né? Muitas vezes há relatos sérios disso dentro das escolas. Então é preciso, se os educadores não retomarem os seus conceitos, revisarem seus valores, são eles que repassam, que trabalham com os alunos, né? E vai sair da escola, saiu da família, passou pela escola, vai para a sociedade de novo, voltar com esse viés racista. Uhum. E continua. Eu acho que a grande questão que está um pouco por trás de tudo isso é uma perspectiva de achatamento cultural, né? Eu acho que o achatamento cultural é o pior prejuízo que tudo isso traz. Quer dizer, uma sociedade que vive um achatamento cultural, ele vive a mesmice, né? Eu acho que a mesmice é o pior do ranço que se cria com essa situação de não se relacionar com esse diferente, né? Agora, o problema é quando toda essa situação deixa de apenas de ter uma crítica religiosa, ela começa a ter impactos sociais e econômicos. Quando as pessoas não são impedidas de realizar um concurso, de assumir um trabalho, sim, por conta dos seus valores, por conta das suas opções, quaisquer sejam elas. Se por um lado a gente tem todo esse movimento de problemas, nós temos um grande movimento de soluções. Nós vemos hoje, né, no Oriente, grupos que começam a reverter toda essa situação de repulsa do outro por seus valores, inclusive religiosos, né, criando situações esportivas, culturais, acadêmicas que vão rompendo com tudo isso. E esperamos que esteja acontecendo dentro da universidade, das nossas escolas públicas, né, onde este respeito precisa ser marcado. As pessoas têm que sair da escola com outro jeito de ver o mundo e não outro jeito de ver os livros, né? De outro jeito de se comportar, de se relacionar e vendo a riqueza que cada um tem no seu colega que não tem a sua origem, não tem a sua etnia, não é? A riqueza que você tem nessa relação, não é? Os nossos alunos percebem que um grupo de 40, 50 alunos traz recursos os mais diferentes possíveis, com as suas próprias características pessoais, culturais, de origem, não é? Que enriquece o grupo e não que desfalece o grupo, e não que diminui o valor de um grupo. Mas como a gente sabe que nem sempre, né, essa diversidade é bem-vinda e respeitada, e como também nós sabemos que existe uma legislação que olha para isso, quem se sente ofendido, quem se sente violado nos seus direitos de se expressar, né?
em que órgão recorre? Como faz para fazer uma denúncia? Como faz para solicitar uma assistência? Já tem hoje uma linha direta, que é o Disque 100, né? Uhum. E veja que sério, já foram, no ano passado, 150 denúncias no Disque 100, só de casos de racismo religioso. Seríssimo. E na Bahia, o Ministério Público do Estado da Bahia percebeu que de 2016 para 2017, cresceu em 300% os casos de racismo religioso. Então, é importante esses órgãos de denúncia e conscientizar a população, mas também os números que se obtém para perceber que, mesmo com tudo isso, continua muito forte o racismo na sociedade brasileira, né? Agora, o professor, eu gostaria só de retomar o que o professor falou, a questão de material didático, né? É muito cuidado, por exemplo, quando a gente trabalha as aulas de histórias, lá no 6º ano do ensino fundamental, você começa a ver a formação do universo, a formação do homem, e apresenta-se tradicionalmente os materiais didáticos. A formação científica e a formação religiosa. E qual é a hipótese religiosa que se apresenta? A hipótese bíblica. Não se tem as diversas visões representadas. Então, a criança já sai das primeiras aulas de história com uma visão que não vai levar ela a ser tolerante. Perceba essa visão no currículo, na construção do material, e mesmo quando não tem, o professor tem que ter essa visão para poder enxergar e transcender o material que está ali na frente dele. Então é muito séria a questão da educação, porque a partir do momento que a pessoa se vê ultrajada nesse direito, ela vai denunciar, mas nós temos que ensinar a pessoa o que é direito. Ensiná-la a reconhecer-se, e a religião está muito ligada à ancestralidade. Né? Então você vê muitos brasileiros negros, por não ter essa identidade, o processo de construção da identidade é muito sério, negarem a sua ancestralidade. E nós trabalhamos o quê? Foi incutido no brasileiro uma religião que veio da Europa, que na verdade a Europa sequestrou do Oriente Médio, o cristianismo nasceu no Oriente Médio, né? E trouxe, então nesse caldeirão todo a gente percebe que a presença do colonizador europeu com seus valores, mas também o interesse econômico que ainda hoje reina muito, é muito sério. Os cuidados com as únicas verdades, não é? Vindo para o maneiro didático, uma ONG descobriu que uma das grandes causas do ódio entre judeus e palestinos estava nos livros didáticos. Essa ONG sequestrou, digamos assim, todos esses livros didáticos, fez um reparo profundo nesse livro didático em que a criança palestina entendia no próprio texto didático os judeus como um povo invasor, suicida ou digamos, destruidor, e os judeus aprendendo que cada palestino nascia como um terrorista. Isso estava no livro didático, né? Então precisou fazer um pente fino em todo este material para começar, da escola, modificar esse quadro, essa mútua percepção de um grupo sobre o outro, vivendo no mesmo espaço, numa mesma geografia, sob o mesmo sol, né? Mas com esse grande ranço que a escola trazia desde o início da formação. Como diz Mandela, né? Se podemos aprender a odiar, podemos aprender a amar, né? Então, um ponto sério aí. Pois é, né? E construir com os diversos saberes, né? E é por isso que nós vamos conferir agora também alguns comentários do público que nos enviaram aqui. Por exemplo, a Tawane, que quer construir com a gente esse programa, ela diz o seguinte: eu sou estudante de teologia interconfessional bíblica na Uninter de Bauru, cristã e plenamente a favor da liberdade de cada ser, simplesmente ser, em qualquer lugar do mundo, poder dizer e se expressar de acordo com as suas convicções, sem, no entanto, imputar sobre o outro o jugo daquilo que tenho por certo. E tá aí a Tawane, né, em plena coerência com aquilo que a gente está discutindo aqui no nosso programa hoje, né? E você também pode participar da nossa discussão, mandando seu comentário ou a sua pergunta. E agora nós vamos para um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre a presença da religião no ensino público e particular. Nós vamos falar também das medidas adotadas pela Unesp para diminuir a intolerância religiosa. Até já, te espero na volta.
O Disque 100 é um canal do Ministério dos Direitos Humanos para denúncias de violações de direitos humanos. Funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana. A ligação é gratuita e pode ser feita de forma anônima. Estamos de volta com Educando para a Diversidade, hoje tratando de intolerância religiosa. E nesse bloco, nós vamos falar do ensino religioso nas escolas e de ações da Unesp para minimizar esse crime. Eu convido para essa conversa a Aline Lima. Ela é doutora pela Unesp de Presidente Prudente e ela é pesquisadora do ensino religioso nas escolas. Aline, seja bem-vinda ao nosso diálogo. Obrigada, Patrícia. Aline, no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela determinou a obrigatoriedade da inserção do ensino religioso no currículo, né? Você acha que essa obrigatoriedade, ela traz aspectos positivos para a nossa educação? Você acha que ela compromete a questão do nosso Estado laico? Olha, Patrícia, responder essa questão requer pensar o prisma de laicidade que se defende. Falar de laicidade é uma questão variada, plural, porque o termo pode ser até polissêmico. Então, eu vou trabalhar com dois caminhos de resposta. O primeiro é o que entende que essa determinação não fere com a laicidade, uma vez que faculta ao aluno a presença na disciplina. Então, já que a disciplina é obrigatória, mas a presença é facultativa, então não contraria a laicidade do Estado. No entanto, sob uma outra perspectiva de laicidade, e particularmente é a que eu defendo, eu diria que sim, que é contraditório o ensino religioso nas escolas, seja ele facultativo ou não, porque ele tensiona os limites da laicidade. Eu poderia enumerar aqui diversas razões. Uma delas, a subvenção que o Estado acaba fazendo às crenças religiosas, porque no momento que ele contrata um professor, que ele dispõe de um espaço para falar de determinada religião, e geralmente é a hegemônica, ele está favorecendo algumas crenças. Outro argumento seria a desigualdade de representação. Quando a gente leva religião para a escola, ou religiões, nós teríamos que levar em conta todas as denominações. Há dados no IBGE que mostram mais de 200 denominações, autodeclarações de religião. Então, como levar essa quantidade igualmente representada para a escola? Outro critério que eu utilizo é que a religião não pode ser tomada como referência numa república para a sustentação da nossa visão de mundo, do nosso comportamento, das nossas atitudes. A religião, ela constitui o foro privado, né? E o espaço que a gente convive é público. Então, essas são algumas premissas que me fazem dizer que sim, a presença do ensino religioso contradiz o Estado laico. Agora, se eu for olhar para os dados das pesquisas que a gente já tem, que eu venho desenvolvendo desde o mestrado, eu vou ampliar essa lista aí enormemente, mostrando na prática como esse ensino fere com a laicidade do Estado. Tem diversos aspectos que nos mostram isso. E você acha que o ensino religioso ele deve ser abordado nas escolas públicas ou ser inserido em outros ambientes como a família e a igreja? Nós vamos ver o que as pessoas acham no VT. Todas as escolas devem ensinar religião, qualquer uma delas. Bom, eu acho que o ensino religioso deve estar na escola, é uma experiência para cada aluno escolher a sua própria religião. Eu acho que religião não deve ser disciplina da escola, porque cada família tem a sua religião. Então eu acho que deve ser a família, o pai e a mãe, ensinar a religião para os filhos. A religião na escola, ela é uma inclusão, né, também, né? Que você aprende também muitos valores que hoje em dia deixaram de existir. O respeito ao próximo, muitas questões, eu acho que ajudaria muito.
Mas como há uma diversidade muito grande de religião, muitas religiões, então fica difícil para você ensinar para uma coletividade, porque cada um tem suas escolhas. Aí não depende da criança, depende do pai e da mãe. O ensino religioso deve ser uma disciplina, mas não focando em uma única religião, abordando todas para que cada um tenha consciência, aprenda o que cada uma prega, para ter a oportunidade de escolha. Eu acho que essa doutrina, ela tem que começar desde cedinho, sabe? Aí para a criança também poder entender um pouco sobre o que é religião, para quando forem maiores, mais adultos, ter um discernimento legal. Eu acho que é um assunto bem delicado e que eu acho que tem que ser tratado com muito cuidado. A religião é uma coisa que a melhor que existe é que faz bem para a pessoa. Então, se a família dele é evangélica, católica, espírita, e eles estão bem nela, não precisa de estar na escola para direcionar a pessoa a uma ideologia que seja. Já essas participações aqui, eu vou incluir um comentário que a gente recebeu da Mônica. Ela diz assim: eu acredito que o ensino religioso não deve ser ensinado como matéria obrigatória dentro das escolas que se dizem laicas. Porém, existem escolas que são de uma determinada religião. O que, na minha opinião, não seria errado colocar o ensino religioso na grade escolar do aluno. Professora Sebastiana, assim, nós entendemos que existe o ensino confessional em escolas privadas, isso, né, é comum. Mas o Supremo Tribunal Federal autorizou que existissem nas escolas públicas o ensino de natureza confessional. A senhora acha que isso compromete o ensino de alguma forma? Como é que a senhora avalia essa questão? A escola não é lugar para se fazer doutrinação religiosa. É lugar-se para discutir, conhecer as diversas religiões. Creio que há uma grande confusão no processo de como deve acontecer esse ensino religioso. Eu já trabalhei em escola confessional, né? E percebo que o pai que quer colocar, se ele é budista, ele põe numa escola budista, se ele é católico, põe numa escola católica, e sabe que ali vai dar a formação que ele gostaria que o filho dele tivesse. Agora, a escola pública, enquanto pública, né, não tem esse direito, porque é onde nós temos a representação de toda a coletividade e deve-se levar o conhecimento e não uma doutrinação. Uhum. É muito sério quando se pensa em doutrinação. Aline, se separasse por turmas, né, como existem algumas sugestões, você acha que isso causaria, seria mais um passo para a questão da intolerância? Sim, porque quando a gente separa, a gente fragmenta, a gente guetifica a escola, a gente transforma a escola em pequenos guetos. E se o ideal da escola pública, republicana, é que as crianças convivam com a diferença, que elas possam trocar pontos de vista, que elas possam interagir com as verdades do outro, com o que pensa o outro. Então, quando eu separo, eu não permito que essas crianças troquem, né? Eu não permito com que essas crianças entrem em conflito com as suas verdades, em um conflito no sentido positivo, tá? De interação mesmo. Então, eu acho bem problemática a questão de separar por credos. Além das questões burocráticas de organização da escola que isso vai gerar, né? Porque eu vou ter que ter um professor para cada credo, eu vou ter que ter atividades para os outros alunos que não têm credo nenhum, porque a gente está falando muito das religiões, mas a gente esquece às vezes que tem o sujeito sem religião, tem os agnósticos. Então, que atividades eu vou oferecer também para eles? A escola pública não está preparada para lidar com isso. Então, mas além disso, separar, eu não fomento, eu não permito que a convivência republicana seja reforçada. Sim. E a nossa próxima pergunta, ela está partindo do comentário que a Giovana enviou para a gente. A Giovana disse o seguinte:
Eu acho que seria interessante haver um ensino religioso nas escolas, mas com uma abordagem que parta para o histórico cultural de formação e como cada religião seguiu na sociedade, e abordando as mais diversas religiões, não só as cristãs, que é como geralmente as abordagens que vejo em escolas, faculdades, que já possuem essa disciplina. Eu acho que seria bom o ensino, porque o desconhecimento gera o preconceito de muitos com determinadas religiões. Não é, professor Ivan? Acho que a religião é um modo, né, de uma manifestação, uma forma de manifestar a cultura de um povo, não é? Por isso esses aspectos são importantes da arte. O grande desafio que envolve, eu acho que o ensino religioso, esse permitido pela nossa legislação, é o tipo de profissional que vai se colocar nessa tarefa, né? Então, é preciso um talento, uma preparação muito clara para se posicionar nessa linha que a nossa amiga propõe, que a Giovana coloca. Quer dizer, eu acho que isso ajudaria a sair muito da peia da família, porque uma criança acaba ficando determinada por uma opção familiar. Eu acho que o ensino nesses moldes de uma religião na escola, poderia abrir um leque e também criar possibilidades de outras opções, talvez mais adequadas à personalidade ou a decisões de um aluno, né? Então, há seus quiproquos, né? Há seus prós, seus contras, mas a grande questão é preciso que quem estiver neste trabalho se saia fora do seu projeto proselitista. Ele não está ali para defender nem a sua, nem do diretor, nem da diretora, ou do conjunto da maioria dos professores ou da direção da escola, mas colocar os alunos diante de um grande leque de opções que, no fundo, tem que trabalhar com a seguinte questão. Dizia isso um líder religioso do Oriente bem nesta semana. O importante não é a religião, é o quanto essa religião colabora para que a gente viva melhor a nossa vida. Se alguém tiver a opção em que, a partir de um trabalho religioso na escola, que o leve nesse caminho, por que não optar, por que não favorecer esse tipo de coisa? Lógico que é uma disciplina optativa, não é obrigatória. Ela está no quadro, mas não todos precisam aderir a ela. Então, eu acho que é preciso avaliar num conjunto dessas questões todas. Agora, colocar o aluno diante de outras possibilidades, este é um dever da escola. É isso, então, Aline, pode a religiosidade, né? Então, não religião, mas religiosidade, como aspecto cultural de formação de um povo. Então, ela pode estar inserida nos diversos conteúdos de história, da arte, não é? De geografia, é isso? Quando eu nego a presença do ensino religioso na escola, por exemplo, eu não nego jamais a importância que as religiões têm na constituição da história do povo, dos povos, né? A constituição da identidade, a importância que ela tem na socialização, em um grupo. No entanto, trazer isso para a escola com abordagens históricas, antropológicas, psicológicas, seria o mais ideal. Porque isso sim coincide com a função da escola, trabalhar as diferentes perspectivas científicas, aí, histórica, antropológica, e aí a religião estar dentro desses componentes, mostrando como é que ela foi importante na construção de uma sociedade, mas não ensinando seus dogmas ou tentando catequizar os nossos alunos, ou mesmo ser confundida com educação moral, tá? A religião, o ensino religioso não pode ter esse caráter, porque senão a gente afirma que quem não tem religião, então não tem ética, não sabe se comportar em sociedade. Não, fora das religiões também existem valores, também existe moral, também existe ética. Então, o trabalho com ética, convivência é fundamental para toda a escola. Toda escola tem o compromisso de atuar nisso. Ética não é conteúdo de uma disciplina, né? Então, o ensino religioso ele também não pode ser confundido com o ensino de valores, penso eu. Sempre o cuidado com as nossas verdades absolutas, não é? Aline, então, a gente agradece muitíssimo a sua participação, a sua colaboração nesse nosso diálogo.
Esperamos você numa próxima vez. Um abraço. Eu é que agradeço. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. E professor Ivan, então assim, que iniciativas nós temos assim, até com o Educando para a Diversidade, quais outras iniciativas da Unesp para fazer com que a gente continue buscando caminhos para a cultura de paz, no enfrentamento a essas intolerâncias e ao respeito às outras visões de mundo? Gostaria de lembrar alguns episódios que possam caminhar nessa linha, não é? Um colega nosso, a sua equipe da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, foi responsável pela elaboração de uma cartilha sobre este tema em nome da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? Então foi uma contribuição importante que ele deu e continua dando, né? Ele continua militando nessa vertente, discutindo essas questões com grupos, na sua comunidade, nas suas disciplinas e tudo mais. Em 1999, nós criamos em Assis, da Faculdade de Assis, nós criamos ali a ABHR, Associação Brasileira de História das Religiões, que neste momento está já praticamente com 15 encontros nacionais e internacionais, trazendo pesquisadores do Brasil inteiro, do mundo inteiro, para discutir questões, as mais variadas questões de religião, de religiosidade, nos seus mais diferentes segmentos. Os programas, pelo menos de História de Franca e de Assis, estão permeados de temas, de teses, de iniciação científica, mestrado e doutorado, que discutem a questão da religiosidade dentro da sociedade mundial, da sociedade portuguesa, da sociedade brasileira, colonial, republicana, moderna, contemporânea, não é? Que certamente tem trazido muitas contribuições. O objetivo do programa é, né, fomentar essas discussões, mas ele tem um tempo e esse programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados, de você que está em casa, dos nossos convidados virtuais, professor Ivan, professora Sebastiana, pela presença aqui conosco. Obrigada. E o Educando para a Diversidade conta com o apoio do convênio Unesp Santander. O nosso objetivo é fomentar as discussões sobre inclusão e diversidade. No nosso canal do YouTube, você confere todos os programas já exibidos. Se inscreva e confira também toda a nossa programação. Eu te espero na próxima edição. Até lá!